Olá pessoal, então a gente trabalhou ontem, mostrei nos slides para vocês sobre a refração e reflexão total da luz. Falei para vocês que a refração é um fenômeno responsável pela distorção da imagem dos objetos. Falei para vocês assim, ó, quando vista por dois meios diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho ar e água. Beleza? O que acontece? A luz, ela viaja com uma velocidade, como eu comentei com vocês, de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Isto no vácuo, beleza? No vácuo, a velocidade da luz, então, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Sendo assim, quando a luz passa, vamos chamar isso daqui de dioptro plano, que vai ser a fronteira entre a passagem de luz, a divisão entre os meios. Imaginem o seguinte, eu tenho lá uma fronteira, uma região chamada dioptro plano, beleza? Aí a luz, vocês sabem que a luz ela se propaga em linha reta. Os raios de luz se propagam em linha reta. Quando a luz incide nesse dioptro, imaginem que a gente tenha dois meios distintos. Eu tenho ar e aqui eu tenho água, beleza? Quando a luz incidir, esse raio de luz incidir nesse dioptro plano aqui, o que vai acontecer? Ele vai refratar, certo? Mas antes aqui eu quero mostrar para vocês que a gente tem uma reta que a gente chama de reta normal, que é perpendicular ao dioptro. Ou seja, isso daqui vai ser a refração, beleza? Então a gente tem o que a gente chama de RI, raio incidente, a gente tem o RR, que a gente chama de raio refratado, a gente tem os ângulos de incidência e o ângulo de refração, beleza? Ângulo de incidência e ângulo de refração. Os meios onde a luz, então ela viaja com a velocidade no vácuo ou no ar, também é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Quando ela passa a se propagar por um meio mais refringente, que a gente chama, ou seja, que tenha um índice de refração maior, pessoal, que a gente chama de índice de refração maior do que 1, todos os meios que não sejam o vácuo vão ter um índice de refração maior do que 1, beleza? Então vão ser maiores. O que acontece? Quando então a luz começa a se propagar na água, a velocidade ela vai diminuir, beleza? Então, para mostrar para vocês os termos que a gente tem. A primeira lei da refração, ela diz que o raio de incidência, o raio de refração e reta normal, elas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, tranquilo? Na sequência, a gente tem lá as leis que eu mostrei para vocês, as equações, beleza? A lei de Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes diz que o índice de refração 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo de refração. Essa daqui é a lei de Snell-Descartes, beleza? N2 sobre N1 é igual ao seno de I sobre seno de R, beleza? Que é a mesma coisa daqui. Perceba que essa relação ela pertence a uma equação geral. Ó. Essa aqui é a equação geral. Índice de refração 2 sobre índice de refração 1 é igual a velocidade no meio 1 sobre a velocidade no meio 2 é igual o comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2 é igual ao seno de I sobre o seno de R. Essa daqui é uma equação geral. Dessa equação aqui, então se a gente tem a velocidade, se a gente tem os comprimentos de onda, a gente pode trabalhar também, beleza? Ó, os exemplos de refração no cotidiano, tranquilo? Falei para vocês da
não só da refração, mas da reflexão total da luz. Beleza? Que diz assim, ó, a reflexão total, quando que ocorre refração? Quando o ângulo de incidência ele for menor que o ângulo limite, vai acontecer refração. Beleza? Quando o ângulo vai sofrer uma refração simples. Quando o ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, vai sofrer refração, mas uma refração rasante. E quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, o que acontece? Vai acontecer reflexão total. Exemplos de reflexão total são as miragens e os cabos de fibra óptica. A determinação do ângulo limite, eu vou fazer o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Vamos para uma atividade lá, beleza? A questão 3.1, ela me diz assim, ó, uma onda eletromagnética se propaga no vácuo e incide sobre uma superfície de um cristal, fazendo um ângulo de 60 graus, com direção normal à superfície, considerando a velocidade de propagação da onda como c igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, velocidade da luz, sabendo que a onda refratada faz um ângulo de 30 graus com a direção normal, podemos dizer que a velocidade de propagação da onda no cristal em metros por segundo é... O que a gente pode usar? Pode usar aquela relação da equação geral lá, onde a gente tem as velocidades e tem os ângulos, ou seja, tem o seno dos ângulos. A velocidade 1 no vácuo é 3 vezes 10, no vácuo é 3 vezes 10 na 8. Quando ela chega no cristal é V2, a gente não sabe, dividido pelo igual seno de 60 sobre o seno de 30. Substituindo aí, a gente tem que o seno, ó, substituindo, a gente tem que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é 1 meio. Substituindo e isolando o V2, a gente pode fazer o quê? Eu passei o V2, passei esse daqui, 3 vezes 10 na 8 para cá. Como é que ficou? Fiz uma multiplicação cruzada e depois isolei o V2. Esse 1 meio posso cortar porque aqui também tem 1 meio, certo? Então eu corto. Ficou 3 vezes 10 na 8 sobre raiz de 3. Quando a gente tem uma raiz embaixo no denominador, o que a gente faz? A gente faz a racionalização, ou seja, multiplica 3 vezes 10 na 8 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 10 na 8, raiz de 3, permanece raiz de 3. Para mim, o meu interesse é tirar a raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Então, V2, que é a velocidade no cristal, é 3 vezes 10 na 8 vezes raiz de 3. A raiz de 9 é 3, 3 dividido por 3 é 1, ficou, então, a minha velocidade, raiz de 3 vezes 10 na 8, ou 10 na 8 vezes raiz de 3. A questão 3.2, ela diz assim, ó, admitindo que a luz se propaga no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 na 5 km por segundo, viram que antes era metro por segundo, agora é quilômetro por segundo. Qual o índice de refração absoluto de um líquido em que a velocidade de propagação é 2 vezes 10 na 5 km por segundo? O índice de refração é dado pela velocidade da luz dividida pela velocidade no outro meio em que ela está se propagando. Então, a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 5, 300 mil km por segundo. 3 vezes 10 na 5, dividido por 2 vezes 10 na 5. 10 na 5 dividido por 10 na 5. A gente pode cortar. 3 dividido por 2 é 1,5. O índice de refração é 1,5. Lembra que eu falei para vocês que o índice de refração em qualquer outro ambiente vai ser sempre maior que 1? O índice de refração nada mais é do que uma imposição de dificuldade à passagem e vai dificultar, quanto mais difícil for da luz passar, menor vai ser a sua velocidade. Tranquilo? A questão 3.3, ela diz o seguinte, ó, a figura mostra um arranjo experimental. Se no fundo do vaso uma fonte pontual emite um raio que se desloca na água e atinge a superfície diotrópica.
no fundo do lago, ou seja, o que acontece aqui? Vai do meio do mais refringente para o menos refringente. Por quê? Porque a luz vai se propagar não do ar para a água, nesse caso vai se propagar da água para o ar. Qual que é o meio mais refringente? É a água, o meio que opõe mais dificuldade à velocidade da luz. Então, assim, ó, se o raio passa do meio mais refringente para o menos e incide no dióptro com um ângulo igual ao limite, sofrerá refração rasante, beleza? Então, considerando o ângulo θ como limite, o raio emergente é o raio número 4, beleza? A 3.4 para a gente fazer. A 3.4 ela diz assim, ó. Um raio de luz monocromática é uma cor só, que se propaga em um meio de índice de refração 2, atinge a superfície que separa esse meio do ar, índice de refração 1, o do ar. O raio luminoso passará para o ar se o ângulo de incidência nessa superfície for. Ó, o que a gente tem que observar? A gente tem que calcular o ângulo limite nesse caso, lembram? Se for o raio incidente for menor que o ângulo limite, o que vai acontecer? Vai sofrer refração. Se o ângulo incidente for igual ao ângulo limite, vai sofrer refração rasante. E se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, o que vai acontecer? Vai acontecer não refração, e sim reflexão total. Então, a gente pode calcular, porque a gente tem os índices de refração maior e menor, o menor e maior. 1 no ar e 2 no outro meio, beleza? 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 0,5 equivale a 30 graus. 30 graus, o seno é 0,5. 30 graus. Então, o que acontece? Ó? O raio luminoso passará para o ar se o ângulo de incidência nessa superfície for menor que 30 graus. Por quê? Se ele for 30 graus, ó, se ele for 30 graus, o ângulo de incidência vai sofrer refração rasante. Se for maior que 30 graus, vai sofrer o quê? Reflexão total. Então, ele tem que ser menor que 30 graus. Na 3.5, pessoal. 3.5 a gente tem assim, ó. Um feixe de luz monocromática vermelho propaga-se pelo ar e incide sobre a superfície da água de uma piscina. Considerando as propriedades ondulatórias da luz, pode-se afirmar corretamente que, quando o feixe passa a propagar-se pela água, então vamos observar o que eu descrevi aqui, ó, pessoal. Quando um feixe de luz monocromática, que é uma cor só, sofrer refração, não altera sua frequência. Mas como passa de um meio com menor índice de refração para o maior, tem sua velocidade diminuída, que é aquilo que eu comentei com vocês. Então, a alternativa que se encaixa aqui, ó, sofre aumento em seu comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, o que acontece? Menor vai ser a velocidade. A 3.6, pessoal, 3.6 ela diz assim, ó. Uma onda luminosa passa da água, meio 1, para o ar, meio 2. A respeito dessa onda, é correto afirmar que a água é um meio mais refringente, para o ar, que é menos refringente. Então, o que acontece? Vai acontecer o contrário, vai acontecer o aumento da velocidade. Então, letra B, o aumento da velocidade. A 3.7. 3.7 diz assim: um raio de luz verde, cujo comprimento de onda vale x, se propaga no ar incidindo se propaga no ar incidindo obliquamente a uma superfície de vidro, fazendo um ângulo de 45 graus com a linha normal. Considerando que a velocidade da luz no ar vale 3 vezes 10 na 8 e no vidro 1,5 vezes raiz de 2 vezes 10 na 8 metros por segundo, o comprimento de onda da luz quando entra no vidro vale. Então, as informações que a gente tem. Da mesma equação geral lá,
Velocidade de 1 dividido por velocidade 2 é igual ao comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2. A gente não sabe o comprimento de onda, beleza? Só que, ó, 3 vezes 10 na 8 eu tinha um comprimento de onda. Quando a velocidade diminuiu, o que acontece? O comprimento de onda, ele aumenta, beleza? Então, substituindo ali, ó, eu coloquei uma linhazinha para vocês identificarem. Substituindo e dividindo ali, o que a gente fez aqui? Eu simplifiquei, porque não tinha muito o que fazer, eu simplifiquei por 1,5. 1,5 dividido por 1,5 é 1, 3 dividido por 1,5 é 2. A gente diz que o comprimento de onda vale gama vezes raiz de 2 sobre 2. Então seria mais ou menos isso. Para não estender muito o vídeo, um abraço e até mais.